Olá, hoje eu recebo aqui nos estúdios do jornal O Maringá, Tenente Hartmann, Capitão Ulisses. Eles vêm conversar com a gente hoje para falar sobre o simulado de combate ao crime organizado. Eles vão explicar o que é exatamente isso, mas basicamente é um treinamento que a Polícia Militar e outras forças policiais de Maringá vão fazer. Agora é dia 17 de setembro, terça-feira, a partir de 9 da noite, 21 horas, até o dia 18, quarta-feira, às 4 da madrugada, às 4 da manhã. Eu já alerto quem está nos acompanhando que é para a população não sair na rua, se sair não se envolver o que vai acontecer, porque vai ter viaturas policiais, sirenes, explosões, incêndios, disparos, veículos, ou seja, é para simular de fato uma situação que poderia acontecer em Maringá de invadir a cidade. Uma tentativa de invasão, na verdade, de bandidos fortemente armados. Então a gente vai conversar um pouco aqui com o capitão e com o tenente sobre isso. Sejam bem-vindos ao jornal. Obrigado, Cristiano. Um prazer. Obrigado, Cristiano. Bom, capitão e tenente, queria que vocês explicassem basicamente como é que vai funcionar esse treinamento. O que vai acontecer de fato entre a noite de terça-feira e a madrugada de quarta, aqui em Maringá? Esse é um trabalho que já começou há 2 anos atrás e muito disto foi startado pelo evento que é de conhecimento de todos, que aconteceu em Guarapuava. E como nós estávamos conversando há pouco, você morava em Guarapuava. Isso. Quando aconteceu aquele crime violento, onde infelizmente nós tivemos uma morte de um policial militar e foi um ataque contra uma agência de valores. Esses crimes, eles escalaram em complexidade e organização desses criminosos e na violência também. Tanto é que lá eles atacaram um quartel da Polícia Militar. Foi. E o Paraná não foi um fato isolado. Isso acontece em outros estados, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E a partir daí, entendeu-se, a polícia entendeu, não que ela não tinha um planejamento de defesa territorial, uma contra-resposta para isso. Mas as nossas respostas, não, naquele momento, não dimensionavam o tamanho que seria um ataque contra um quartel e a dimensão de armamento, de ação, de organização dessas pessoas que praticam esse tipo de crime. Daí o resultado negativo, a perda de uma vida e um policial ferido em Guarapuava. A partir daí, sentou-se, começou a estudar o tipo de crime, pessoas que são envolvidas e estabeleceu-se que cada unidade da Polícia Militar teria o seu plano de defesa territorial para caso aconteça algum tipo de crime violento contra o patrimônio, seja estilo novo cangaço, seja estouro de carro forte, caixa eletrônico, que tem como característica a violência, a organização dessas equipes, utilização de armamentos pesados, explosivos, tudo isso é um conjunto e um risco à sociedade, aos policiais militares, que nós precisávamos ter uma organização para dar a resposta devida. Qual que é o objetivo dessa resposta? Primeiramente, preservar vidas dos policiais, da população e, no segundo momento, tentar prender os criminosos. Certo. Então, foi feito há 2 anos atrás um primeiro plano, um primeiro ensaio, um primeiro simulado, como vai acontecer agora, na noite do dia 17 para o dia 18. E lá nós tínhamos um cenário que era um cenário conhecido, porque nós planejamos isso. Então, nós planejamos como que a polícia agiria nessa situação, conhecíamos os pontos, que era o quartel que ia ser atacado, e uma agência de valores aleatória aqui no município de Maringá. O que vai acontecer agora, do dia 17 para o dia 18, é um simulado semelhante ao que aconteceu há 2 anos atrás, só que dessa vez nós não sabemos horário, nem locais que vão ser atacados. Então, é para quê? Para que nós cheguemos ao mais próximo da realidade de uma situação de tomada de cidade, de ataque a carro forte, de estouro de caixa de banco. Aí, capitão, como eu abri aqui na nossa conversa, o que a população tem que fazer nessa situação simulada e também se for uma situação real, algum dia acontecer, né, aqui em Maringá ou na região, o que a população deve fazer? Obrigado pela pergunta e pelo espaço e oportunidade de estar conversando com a população. Infelizmente, as pessoas agem movidas pela emoção. E nós precisamos que em situações de emergência, seja ela uma situação de crime ou uma situação de acidente ou qualquer outra emergência que aconteça no contexto social, as pessoas precisam agir com a razão. E numa situação dessa de criminosos, que a gente sempre observa, as pessoas ao invés de se afastarem
se colocarem abrigadas para não ser vítimas daquela situação, muitas vezes a emoção faz com que ela queira ver o que está acontecendo, vai ela querer fazer uma gravação com o seu celular para fazer uma postagem. Se existe ali um perigo, e esse perigo já fez uma vítima, quem se aproxima daquele local é uma vítima em potencial. Então, o que nós orientamos para as pessoas em qualquer situação, seja uma ação policial, uma ação do Corpo de Bombeiros de acidente, não vá até aquele ponto. Ali já existia um risco, havia um perigo e ali existe uma vítima. E se você se aproximar desse ponto, você também pode se tornar uma vítima. Quantos são os vídeos que nós vemos aí de ações desses criminosos, onde as pessoas que estão passando são tomadas como refém, são usadas como escudo humano. Muitas vezes, inclusive, durante a ação dos criminosos, vidas de pessoas são perdidas. Então, a nossa orientação direta, clara, objetiva para a população. No dia do exercício, permaneçam em casa. Se você puder, se você trabalha, tem suas atividades que se estendam pela madrugada, normal, segue tua vida normal. Entenda que vai ocorrer esse simulado e vendo a ação acontecendo, viaturas andando, veículos em alta velocidade, ouvindo explosões, disparos, ligue para o 190, passe as informações, tem tantos carros, tantas pessoas, mas não se aproxime do local e se afaste. Busca as informações. Como se age, como se fosse uma situação real. O que as pessoas devem fazer numa situação real? A mesma coisa. Viu movimentação, suspeitou? Liga 190, informa a polícia local e se afaste do local e se mantenha em segurança. Preocupações que nós temos aqui em Maringá, por exemplo, nós temos vários clubes de tiro. Então, pessoas armadas são um risco para elas e para os policiais do local. Porque amanhã, no simulado, se esses atiradores não sabem que é uma ação simulada e pelo ímpeto de querer ajudar, tenta intervir numa situação dessa, tanto os policiais que estão fazendo o teatro de operações ali simulando, quanto os que estão agindo vão estar em risco. E numa situação real, a mesma coisa. Então, quem é o CAC, quem é treinado, numa situação dessa, ninguém intervém nessa ação. A Polícia Militar ela trabalha com a observação e acompanhamento dos criminosos para coletar informações, para tentar descobrir quem fez a ação, para tentar prender. É trabalhando com inteligência, mantendo as pessoas em risco, que nós vamos conseguir o êxito diante desses grupos criminosos. Certo. Tenente Hartmann, você trabalha com a comunicação na PM, né? Sim. Como é que é o trabalho que vai ser feito? Você vai acompanhar também, como se a imprensa estivesse no momento ali fazendo alguma coisa? Claro que também tem a questão de vocês fazerem a cobertura própria, né, da PM como registro. Como é que vai ser o seu trabalho? Então, em relação o simulado, né, vai ter a parte nossa, igual você falou, em relação à cobertura, né, fazer a gravação de imagens, até porque tem tanto do registro do fato desse exercício, bem como também para a gente fazer um feedback, fazer avaliação de como foi a ação, né, nossa, de cunho didático, né? Essa nossa a filmagem que é a nossa da comunicação social vamos fazer. Também vai ter também a abertura para a imprensa, tá? Também acompanhando essa situação do simulado, né? Para que esteja acompanhando, fazendo imagens e depois vai ser divulgado como um vídeo institucional, né? Certo. Essa situação. Interessante. Capitão, esse exercício ele já foi feito esse ano em Ponta Grossa, que eu sei. Teve mais outra cidade que eu não estou lembrado agora, Maringá, e depois continua. Cascavel. Isso. É parte de um planejamento da PM, né? Isso, é um planejamento. Nós temos o Comando de Missões Especiais da Polícia Militar, que está passando unidade da Polícia Militar por unidade. Existe uma capacitação durante uma semana, que eles tomam como base os primeiros planos de defesa territorial que já foram construídos há 2 anos atrás, os simulados que já foram feitos esse ano, as informações, tudo que houve de informação que foi coletado no decorrer do ano. Esse ano teve um simpósio onde várias forças de segurança pública do Brasil todo estiveram trocando informações e experiências que tiveram com esse tipo de ação criminosa. Então tinha policiais, Força de Segurança Pública de Santa Catarina, Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro, todos eles relatando essas ações, o que foi feito nesses estados que foi resultado positivo, que foi resultado negativo e muitas informações úteis foram retiradas. Então, essa capacitação de uma semana que foi feita há 2 semanas atrás, foram repassadas essas informações de maneira a reorganizar o plano e agora vai ser executado. Então, o Maringá é onde será executado esse treinamento e isso acontecerá em todos os batalhões do estado do Paraná, de forma que cada plano de defesa que é feito em uma unidade policial militar
possa se articular com do território do batalhão vizinho. Então, Maringá tem o 8º Batalhão, tem o 11º, tem o 10º Batalhão em Apucarana, cada um tem seu plano de defesa. Esse plano de defesa ele tem que se articular, porque muitas vezes a ação ela se desdobra para áreas de outros batalhões. A PM trabalha com inteligência e preparação, né? Isso que é muito importante, né? Essa pergunta sua é muito engraçada, porque por diversas vezes a polícia militar é criticada por muitas pessoas que falam que não age. A polícia tem que agir com inteligência, a polícia tem que agir com inteligência, e às vezes a pessoa não tem inteligência de saber como é que a polícia age. Muitas vezes ela não sabe nem qual que é a função da polícia militar e a função da polícia civil. Mas todo o trabalho de policiamento preventivo ostensivo, ele é baseado em inteligência, claro, limitado ao número de policiais. E esses policiais, para serem empregados, eles têm que ser empregados em maior ou menor quantidade em determinados horários do dia, pontos da cidade, e tudo isso limitado pela quantidade de policiais que nós temos. Tudo que a gente capta de informação, isso é estudado, o tipo de crime que está acontecendo, de maneira a você dar uma resposta mais adequada e mais eficiente. Então, a polícia, ela trabalha com inteligência, e o trabalho de inteligência nessa situação, ela não envolve só a polícia militar. A polícia militar precisa se articular com a polícia civil, com a guarda municipal, com a polícia federal, com a polícia penal, todas elas trazendo informação. Para quê? Para que nós possamos ter o máximo de informações para identificar os criminosos, para chegar e fazer a prisão desses criminosos. Entendendo que essas pessoas, elas estão no Brasil todo e eles são muito bem financiados. Uma ação dessa custa 3, 4, 5 milhões. Para quê? Para roubar 10, 20, 15 milhões, enfim, e existe todo um planejamento. Então, muitas vezes as pessoas têm aquela ideia do crime organizado, ser uma quadrilha, pessoas que se conhecem, que se reúnem para cometer um crime. Esse tipo de ação tem uma característica um pouquinho diferente. Muitas vezes tem uma pessoa que planeja e ele contrata outros criminosos que muitas vezes nem se conhecem. Então, ele vai ter uma explosão, ele tem uma lista de pessoas, de criminosos que mexem com explosão. Ele vai lá e consegue fazer o contato. E assim eles vão fazendo o planejamento para fazer a ação criminosa. Então, o trabalho de inteligência nesse tipo de situação é essencial para o êxito da Polícia Militar. Você tinha citado antes sobre Guarapuava, né, que fica no centro-sul do estado, que teve em 2022, e foi numa Páscoa, inclusive, o episódio que deixou a cidade muito aterrorizada naquele momento, né? Mas em seguida a Polícia Militar, a Secretaria de Segurança, de Estado de Segurança Pública do Paraná, teve uma efetivação, né? Eles foram atrás, muitos daqueles envolvidos foram presos, foram indiciados pelo Ministério Público. Então a polícia conseguiu dar uma resposta à altura naquele momento. Felizmente, o trabalho de inteligência funcionou muito bem. Então, dentro desse planejamento de defesa territorial, existe todo um trabalho de preservação de local de crime, de preservação de vestígios, tudo que pode ser coletado para que possa identificar. E a partir de uma rede de criminosos, que isso é monitorado, que nós já temos nas polícias conhecidas, você começa a fazer as ligações, começa a fazer o estudo de inteligência e chegar até esses criminosos. Esses, no caso de Guarapuava, foram presos em outro estado. Então, muitas vezes, não é nem a Polícia Militar do Estado do Paraná que vai fazer a prisão, mas essa rede de contatos que está estabelecida entre polícias militares e outras forças de segurança pública, e nesse momento, eu falo isso com muita tranquilidade, não existe vaidade entre a Polícia Militar. Então, não existe, fomos nós que prendemos, fomos nós que chegamos, foi a Polícia de Minas Gerais. Todos estão unidos e irmanados na prisão de criminosos. Então, sabemos que está lá, contamos com o apoio. Se outro estado encontrou algum criminoso aqui no estado do Paraná, pode contar com o apoio da Polícia Militar. E as polícias, em termos de Brasil, em termos de território brasileiro, também estão se articulando para dar uma melhor resposta a esse tipo de ação. Muito bem. Capitão Ulisses, muito obrigado. Tenente Hartmann. Eu queria só, é importante reforçar ali, né, claro, em relação ao simulado de amanhã, só reforçando, então, como o capitão citou, né, a gente não tem o local certo onde vai correr, mas tem uma previsão em relação aos bairros ali, né? Sim. Então, só é importante reforçar que vai ser na região do Batalhão, bairro Vila Nova, na região central, próxima à República
a Praça da República, né? E também na parte do Maringá Velho, naquela região. Então, o pessoal ali que seja morador principalmente, né? Fique nas suas residências, se vê uma aglomeração de viaturas policiais, evite, né? Acessar esses locais. Da mesma forma que não se assustem, também não achem estranho, que vai ter acionamento de sirenes, vai ter explosões controladas, né? Barulhos de disparos, claro que fictícios, mas vai ter o estampido, né, do disparo. Então não se assuste, que faz tudo parte do simulado. Barulho vai ter, né? Barulho vai ter. É para simular de fato, né? Por isso não pode falar exatamente a rua, nem que horas vai acontecer, né? É para as pessoas ficarem ser pegas, né, de surpresa, né? Muito bem, Capitão Ulisses, muito obrigado. Tenente Hartmann também pela visita aos estúdios do Jornal Maringá. E vocês fiquem atentos, então. O simulado vai acontecer dia 17 de setembro, à noite, até a virada para o dia 18. Então fiquem em casa, não se envolvam com o que vocês verem. E ficamos por aqui.